Graça e paz vos sejam multiplicadas da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nesta oportunidade, nós vamos estar estudando de maneira concisa a lição de número 2 da nossa revista Adultos, da CPAD. O título da lição é A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Então, nós vamos ver a atuação, o Espírito Santo trabalhando no processo de redenção ou salvação. O texto áureo diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia tinham paz, e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. É bom notar que, por que diz aqui que a igreja tinha paz? A igreja na Judéia, na Galileia e na Samaria. É exatamente por causa da conversão de Paulo, de Saulo. Quando ele se converte, ele para de perseguir a igreja. Ele perseguia a igreja em todos os lados. Na Judéia, na Galileia, na Samaria e até mesmo fora do território de Israel, que foi um lugar que ele perseguiu a igreja de Cristo em Damasco. Paulo chegou a perseguir a igreja de modo cruel em todos esses lugares. Uma vez que ele converteu, então a igreja tinha paz, ou alcançou a paz. A verdade prática diz: a atuação do Espírito, ela é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso companheiro, ele atua de maneira dinâmica, poderosa, para o bem-estar da igreja em todos os dias, até o final da jornada cristã. Muito bom. Então vamos fazer a leitura bíblica em classe. Esta leitura ela é muito importante porque é o texto básico da nossa lição. Capítulo 16, João 16, 7 a 13. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei, ou vos enviarei. Versículo 8. E quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aí Jesus explica por quê. Do pecado, porque não crê em mim. Não crer em Jesus constitui um pecado grave, porque ele rejeita a salvação de Deus, rejeita o Salvador. No versículo 10, também da justiça, porque vou para meu Pai. Jesus continua dizendo: o Espírito Santo convencerá o mundo da justiça, porque eu vou para meu Pai. Deus é justo e ele então vai receber Jesus Cristo na glória.
Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo. Por que fala do juízo? Porque o príncipe deste mundo, que é o diabo, está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, observe aqui a atuação do Espírito Santo na obra da redenção. Diz que ele, o Espírito Santo, ele guia a igreja em toda a verdade. Depois diz que ele também anunciará o que há de vir. Anunciará o que há de vir, que é o próprio Jesus Cristo, que ele volta para o céu, mas deixa a promessa da sua segunda vinda, da parúcia, do Apocalipse, que é da revelação de Jesus Cristo. A introdução da nossa lição mostra que a ação dele, do Espírito Santo, no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. O Espírito trabalha no mundo para converter, para convencer, para converter os pecadores a Cristo. E também na vida do crente, dando ele poder, dando ele graça e ousadia para viver e pregar o Evangelho de Jesus. Então Jesus, ele se referiu ao Espírito Santo como sendo o Consolador, o Paráclitos. Paráclitos significa ajudador e principalmente advogado da igreja. O Espírito Santo como promessa. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele foi prometido por Deus mesmo no Antigo Testamento, principalmente numa passagem famosa, clara, de Joel capítulo 2, versículo 28, 29 e 30, quando o profeta profetiza que nos últimos dias, diz o Senhor Deus, derramarei sobre toda a carne o Espírito Santo, sobre os jovens, sobre os adultos, sobre os velhos, todos receberão o Espírito Santo, que alguns teólogos falam sobre a democratização do Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo, ele atua no povo de Deus. Ele trabalha juntamente com o povo de Deus, abrangendo todos que necessitam da operação do Espírito Santo. Por isso diz a promessa messiânica. A promessa messiânica, ela vem junto com o derramamento do Espírito Santo. A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É importante lembrar que nós não devemos separar a Trindade. Por exemplo, alguns dizem, o Pai envia o Filho e o Filho envia o Espírito Santo. Se você examinar cuidadosamente a Bíblia, vai ver que o Pai e o Filho
o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo trabalha na obra da criação, como nós vimos na aula passada. O Espírito Santo, ele trabalhou na criação do mundo. No Antigo Testamento, ele vinha esporadicamente sobre líderes, juízes, sacerdotes, profetas. Eles recebiam o Espírito Santo. Não era o povo todo que recebia, mas geralmente os líderes carismáticos que lideravam o povo de Israel. Então, nós vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham junto na obra da redenção, no plano da redenção. Nós vemos isso lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, e também fala sobre a atuação do Espírito Santo e do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando conjuntamente para salvar o pecador. Na antiga aliança, nós falamos um pouco já sobre isso, que há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. As múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento. O Espírito Santo atuava, como eu já disse, na vida das pessoas. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre Moisés, veio também sobre os 70 anciãos. O Espírito que estava com Moisés foi derramado sobre os 70 anciãos para ajudarem a Moisés liderar, conduzir, guiar o povo de Israel em pleno deserto. Então, nós vimos aí que o Espírito Santo veio sobre Gideão para libertar os israelitas dos midianitas, veio sobre Davi, lá em 1 Samuel 16, versículo 13, o Espírito do Senhor veio também sobre Saul, o rei Saul. Só que, devido à sua desobediência, a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou de Saul. Então ele ficou agora sujeito ao poder do inimigo. A Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor era enviado sobre Saul e ele ficava completamente dominado, assim, sem o Espírito Santo na sua vida. Terceiro ponto da lição vai falar sobre a promessa do Consolador. A promessa do Consolador é isso mesmo. A promessa do Consolador. Nós já falamos também um pouco sobre isso, que no Antigo Testamento o Espírito Santo atuava na vida das pessoas. Então, quando Jesus estava aqui na terra, ele democratizou a promessa. O que significa isso? Que o Consolador, a vinda do Consolador, estava associada à volta de Jesus ao céu. Jesus disse que era necessário ele voltar para junto do Pai e, assim, com a volta de Jesus para o céu, Jesus Cristo o Pai enviou o Consolador. Então a promessa, ela se cumpriu no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja.
no dia de Pentecostes, daquela festa judaica que era realizada 50 dias depois da Páscoa. Por isso que nós somos chamados pentecostais. Por quê? Porque nós recebemos o Espírito Santo que se manifestou no dia de Pentecostes. Por isso vem o título da nossa revista para esse trimestre, falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Sintetizando o tópico 1, nós podemos dizer que a participação do Espírito Santo como promessa é vista na promessa messiânica, na antiga aliança e na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o Espírito Santo ele é chamado na Bíblia de Espírito da promessa, o Espírito prometido. Jesus prometeu em Atos capítulo 1, versículo 5. Ele disse: vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então, mais ou menos 10 dias depois, e Jesus, no final dos 40 dias que ele ficou aqui na terra, os discípulos ficaram em Jerusalém orando durante 10 dias, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, o qual pousou sobre cada um deles, daqueles que estavam ali orando e também esperando pelo cumprimento da promessa. E o apóstolo Paulo também diz em Efésios capítulo 1, versículo 13, que o Espírito Santo é o Espírito prometido e ele é o penhor da nossa herança em Cristo. Então, muito bem. Aqui agora nós vamos para a segunda parte da lição, que fala sobre o Espírito Santo consola e ensina. Ele é consolador e também ensinador, ou mestre da igreja. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele, testificar a respeito de Jesus. Número 1, o Consolador, que nós vemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, diz que, todavia, digo-vos a verdade, que se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então observa que é uma obra da Trindade, né? O Pai e o Filho envia o Espírito Santo para estar com a igreja e habitar com ela. Por isso, ele é chamado de o Consolador. Aqui aparece no grego Parácletos, né? E o verbo kaleo. Aliás, desculpa, Parácletos vem da preposição para. Para significa ao lado de, ou próximo, e do verbo kaleo, chamar ou convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador e paráclito. Então, a palavra paráclito, ela é um termo muito rico na língua grega, significa tudo isso aqui que eu acabei de ler para
para nossa consideração. Então, a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela não traduz, ela mantém o termo Paráclito, né? Porque, por não ter um equivalente à altura na língua portuguesa. Então, a Bíblia de Jerusalém traz Paráclitos. A Bíblia, versão revisada de Almeida, da Imprensa Bíblica Brasileira, traduz como Consolador, ou desculpa, traduz como ajudador. Ajudador na versão revisada da Imprensa Bíblica Brasileira. Então vamos aqui observar o número 2. O Espírito, ele consola, o Espírito ensina. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro Consolador. Nós vimos isso na lição passada. Outro é Alon, Paráclito, outro Consolador, quer dizer, da mesma espécie. É como alguém que tem a mesma glória, a mesma substância, glória, poder e majestade. Então nós vimos aí que ele ensina a igreja a respeito de Cristo e também do futuro, né, da escatologia. Anunciará o que há de vir. Então, o Espírito, ele capacita o crente para ser um ensinador, sendo ele próprio o ensinador por excelência. Ele é o professor dos professores e mestre dos mestres. Em terceiro lugar, diz aqui, o ajudador. Então vai tratar dele agora como sendo o ajudador da igreja. Eu já falei aqui que a versão revisada de Almeida, da Imprensa Bíblica Brasileira, que é, por sinal, uma excelente tradução da Bíblia, traduz Paráclitos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Paulo diz em Romanos capítulo 8, 26, que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ajuda na nossa fraqueza e intercede por nós, porque ele conhece a mente de Cristo, ele conhece as profundezas de Deus, por isso ele nos ensina todas as coisas e também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso está em Romanos capítulo 8. Vamos aqui em João 14, 26, diz que o ajudador vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Então, o Espírito nos lembra daquilo que Jesus ensinou. Daí a importância de nós lermos e observarmos o Evangelho, a pregação de Jesus. O Espírito Santo nos capacita, nos leva a conhecer a palavra de Deus. Essa ajuda do Espírito não nos desobriga de estudar a Bíblia. Então é ele que nos ensina. Ele tira o véu dos nossos olhos, desvenda os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas
da sua lei. Então é importante lembrar que o Espírito Santo ele é, ao mesmo tempo, o Consolador, o Paráclitos, o Ensinador, que é o Didáscalos, que é ensinador, e também o Ajudador, que é tradução aqui, nesse caso, de Paráclitos. Sintetizando o tópico 2, temos o Espírito Santo, ele atua como consolador, ensinador e ajudador dos crentes. Terceiro tópico, o Espírito Santo, ele reprova e convence o mundo. Então, aqui nós temos a obra do Espírito na pregação do Evangelho, no arrependimento, levando o povo, a pessoa ao arrependimento. Então, o Espírito Santo, ele reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há a necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. Número 1 do terceiro tópico. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Que eu já disse, já foi mencionado aqui, que é o pecado por não crer em Jesus. Porque se a pessoa crê em Jesus, os seus pecados são perdoados. Mas se ela permanece rebelde, permanece contra o Espírito Santo, então ela não tem salvação. A salvação é obra do Espírito Santo na vida da pessoa. Então nós vemos aqui que o verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. Então nós temos isso em outras passagens do Novo Testamento, do Espírito Santo convencendo, persuadindo o mundo do pecado, usando o que? A palavra de Deus, a pregação do Evangelho de Cristo. Então nós vemos aqui que Jesus disse pecado e não pecados no plural, mas no singular, que significa pecar, rejeitar o Filho de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Agora, a incredulidade, isso é o pecado. Do pecado, porque não crê em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. Em João 3,18. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho do homem, o Filho de Deus, sobre ele permanece a ira de Deus. João 3,36. E a Bíblia fala que aquele que não crê em Jesus, ele perece e não alcança a salvação, que é oferecida através de Jesus. Então, é o Espírito Santo que torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o Senhor Jesus como seu Salvador. Então, observa bem que o Espírito Santo, ele atua, ele mostra, ele revela a maldade ou a miséria do ser humano. Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, ele diz que o Evangelho
é exatamente isso. É quando a miséria do pecador encontra-se com a misericórdia de Deus. Isto é evangelho. É o encontro da miséria do homem com a misericórdia divina. Aí ele recebe o perdão dos pecados e é salvo. Número 2, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. É dando sequência. O primeiro, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Ele convence também da justiça de Cristo. E a justiça de Cristo, por quê? Porque Cristo viveu de modo impecável. Ele jamais pecou. Então a justiça a que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça pessoal impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 1, versículo 4 e Hebreus 7, 25, que diz que ele agora é poderoso para salvar todos aqueles que por meio dele, de Cristo, chegam a Deus. Então observa aí que o Espírito Santo, ele continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. Então, é através do ministério, da ação, da atuação do Espírito Santo na nossa vida que nós alcançamos a salvação gloriosa. É a soteria, é a salvação. E soter é o Salvador Jesus. Número 3. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Então, nesse tópico aqui, nós vamos ver que Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, que é uma referência a Satanás. Ele foi derrotado por Jesus Cristo quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Então a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é uma referência a Satanás derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Então, aqui mostra que o Espírito Santo convence o mundo do juízo de Deus. A Bíblia mostra também que o inimigo, o diabo, ele ainda luta numa batalha que já foi perdida. Então agora ele está derrotado, julgado por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Sintetizando o tópico 3, podemos ler, verificar que o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Aí nós temos a síntese do tópico 3. Vamos agora caminhar para a conclusão. A qual conclusão nós chegamos? O comentarista, que é o pastor Ezequias,
Soares, disse: diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo, ele atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas, individualmente, e age também no mundo, no processo da salvação. Então isso mostra que o ministério do Espírito Santo, ele continua dinâmico. Nós vivemos na dinâmica do Espírito, no poder do Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, queridos, eu agradeço aí a sua atenção e peço que você, se você gostou, compartilhe com outros. E assim também continua orando por nós, que todos nós somos necessitados da misericórdia divina, do poder de Deus atuando em nosso coração. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Amém.